Olá, queridos inscritos, que bom ter vocês aqui mais uma vez. Vocês já pararam para pensar como é estranho quando o caráter de alguém é medido pelo tamanho da conta bancária? Estou falando daquela situação de ser tratada como rainha quando você tem tudo e depois ser jogada fora que nem lixo velho assim que espalham por aí que você perdeu tudo. A história de hoje fala exatamente disso e aconteceu com a Marta, uma mulher que passou por isso na pele. O marido dela, junto com a sogra, anunciaram o divórcio na frente de todo mundo com aquele sorrisinho de satisfação só porque achavam que a família da Marta tinha ido à falência. Mas tinha um segredo enorme que eles nem desconfiavam. Justamente no momento em que rolou esse anúncio de divórcio, a Marta se transformou na pessoa que segurava nas mãos o futuro profissional de todos eles. Vocês não estão curiosos para saber como esse destino deu uma reviravolta dessas? Mas antes de mergulhar nessa história, não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal. Ativem o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que a gente traz por aqui. Aquela manhã deveria ter sido o começo de um final de semana tranquilo para Marta. O sol da manhã entrava pelos vidros enormes da sala da mansão, onde ela morava com o marido Tiago e a sogra Dona Conceição. Na cozinha, Marta preparava com todo cuidado os pratos favoritos da sogra para o café da manhã. Um caldo quentinho de feijão com linguiça, acompanhado de pão francês torrado com manteiga, estava prontinho para ser servido. Com um sorriso no rosto, Marta levou a bandeja até a sala de jantar. "Bom dia, sogra. O café já está na mesa." "O Tiago ainda não desceu", disse Marta com aquela voz doce para Dona Conceição, que estava bem acomodada no sofá, assistindo o noticiário na televisão de tela gigante que o filho tinha comprado no mês passado. Normalmente, Dona Conceição teria respondido com um sorriso simpático, elogiando a comida da Marta ou perguntando dos pais dela, os donos do Grupo Atlântico, um conglomerado super respeitado no país inteiro. Mas naquela manhã foi diferente. Um silêncio pesado tomou conta de tudo. Dona Conceição nem virou a cabeça. Os olhos dela estavam grudados na tela da televisão como se estivesse vendo um fantasma. "Sogra", chamou Marta de novo, estranhando aquela reação toda. Nesse momento, a voz do apresentador do telejornal cortou o silêncio da manhã cada vez mais alto. "Atenção, telespectadores, temos uma notícia bombástica do mundo empresarial. O Grupo Atlântico, que até agora parecia uma fortaleza inabalável, declarou falência oficial nesta manhã. A Comissão de Valores Mobiliários identificou uma suposta fraude de investimento em larga escala envolvendo a alta direção. As ações do Grupo Atlântico despencaram para os patamares mais baixos da história e todos os bens da companhia foram congelados pelos bancos. Milhares de funcionários vão enfrentar demissões em massa e, segundo informações, a família fundadora acumulou uma dívida de bilhões de reais. Pá! O barulho de um copo quebrando fez Marta dar um pulo. Dona Conceição tinha jogado a xícara de chá que estava na mesa direto no chão. Os pedaços de porcelana se espalharam para os pés da Marta. O rosto daquela mulher de meia-idade estava vermelho de raiva e ela respirava com dificuldade, tentando segurar a fúria que transbordava. "Marta!" gritou Dona Conceição com uma voz estridente que Marta nunca tinha ouvido antes. "O que significa isso? Me explica. Fraude? Falência? Bancarrota?" Marta olhou para a tela da televisão tentando parecer o mais pálida possível. Por dentro, ela sabia que aquilo fazia parte da estratégia do pai dela para limpar a empresa dos executivos corruptos. Um plano secreto que ninguém, nem mesmo o marido dela, podia ficar sabendo. Mas para esconder a verdade, ela tinha que fingir estar em choque. Eu não sei, sogra. Ontem meu pai me disse que estava tudo bem", gaguejou Marta, tentando segurar o braço da sogra para acalmar ela. "Não encosta em mim." Dona Conceição afastou a mão da Marta com força. Olhou para a nora com nojo como se ela fosse sujeira grudada no sapato. "Você acha que eu sou idiota? As notícias estão dizendo que os bens estão congelados. Bilhões de reais em dívidas significa que seus pais agora são uns mendigos de rua. Você sabe o que isso significa para o Tiago? A carreira do seu marido pode ir para o ralo por culpa de um sogro vigarista." No auge da confusão, Tiago desceu bocejando do andar de cima.
Recém-acordado, ele se assustou ao ver os cacos no chão e a mãe em pé, na frente da Marta, com as mãos na cintura. O que está acontecendo, mãe? Por que tanto barulho tão cedo assim? Os vizinhos vão ouvir, perguntou Tiago com voz de sono. Dona Conceição correu imediatamente para o filho e agarrou ele pelos ombros de um jeito dramático. Tiago, você precisa ver o noticiário. A família da sua mulher é um bando de estelionatários. O Grupo Atlântico faliu. Eles estão completamente quebrados. Têm dívidas de bilhões e a polícia está atrás deles. Os olhos do Tiago se arregalaram. O sono sumiu num instante. Ele olhou para Marta com incredulidade e depois desviou o olhar para a televisão que ainda mostrava as manchetes sobre a queda do Grupo Atlântico. Marta, isso é verdade? A voz do Tiago tremia, não de tristeza, mas de pânico. Durante todo esse tempo, Tiago sempre se sentiu seguro e orgulhoso de estar casado com a filha de um empresário poderoso. Vivia se gabando no escritório que o cargo dele estava garantido graças aos contatos do sogro. Marta baixou a cabeça brincando com a barra do vestido simples de casa. Ainda não consegui falar com meu pai querido, mas parece que o que estão falando no jornal é verdade. Tiago passou a mão no rosto com força, soltou um bufado de frustração e depois olhou para Marta com uma frieza que gelava a espinha. Ótimo. Com isso, minha promoção do mês que vem vai para o espaço. O diretor vai pensar 2 vezes antes de promover o genro de um corrupto. Querido, como você pode falar uma coisa dessas? Ainda não sabemos a verdade, e além disso, essa é uma desgraça para nossa família. Marta tentou se defender esperando um mínimo de apoio moral do marido, mas essa esperança foi em vão. Dona Conceição interrompeu Marta na hora com sarcasmo. Desgraça, isso é uma vergonha. Tiago, me escuta bem. A partir de agora, não seja bonzinho demais com ela. Aquele dinheiro que você dava para ela gastar, suspende. Quem sabe se a família dela não vem pedir para a gente pagar as dívidas deles. Não podemos deixar que nos arrastem para a ruína deles. A mãe tem razão. Tiago concordou rapidinho, sem pensar 2 vezes. Olhou para Marta com dureza. Marta, a partir de hoje, me devolve o cartão de crédito adicional que eu te dei. Vou cancelar todos. A gente precisa economizar. Não quero me ver envolvido nos problemas da sua família. O coração da Marta afundou. Mal tinham se passado 5 minutos da notícia, e a verdadeira cara do marido e da sogra já tinha vindo à tona. Toda aquela simpatia e carinho se resumiam ao saldo da conta bancária do pai dela. Quando esses números sumiram, o respeito por ela também evaporou. Mas, querido, esse é o dinheiro que eu uso para os gastos da casa, murmurou Marta. Cala a boca, gritou Dona Conceição. Você ainda tem coragem de responder? Se enxerga um pouco, Marta. Agora você não passa de uma filha de família falida que vive de favor na casa do meu filho. Deveria agradecer que o Tiago não te bota para fora agora mesmo. Agora limpa esses cacos. Não quero que o Tiago machuque o pé por causa da sua falta de cuidado. Tiago não defendeu a esposa. Ao invés disso, virou as costas, sentou no sofá e massageou as têmporas, como se ele fosse a maior vítima da situação. Limpa logo isso, Marta. Essa bagunça está me dando dor de cabeça. Até perdi a vontade de tomar café. Marta segurou as lágrimas com dificuldade, se abaixou e, com as mãos tremendo, juntou os pedaços de vidro um por um. A dor da ferida no coração dela era muito mais aguda que o fio do vidro que poderia cortar os dedos dela. Pelas costas, ela ouviu Dona Conceição sussurrando para o Tiago. Tiago, ainda bem que você ainda não comprou aquele carro novo. Guarda o dinheiro. Quem sabe logo ela não vai te pedir dinheiro para pagar os advogados do pai dela. Nem um centavo para eles, entendeu? Sim, mãe. Não sou bobo. Logo vou ligar para o meu advogado para consultar sobre separação de bens caso chegue alguma penhora aqui, respondeu Tiago friamente. Marta apertou um caco de vidro na palma da mão até fazer um pequeno corte. Uma gota de sangue escorreu, mas a dor ajudou ela a se concentrar. Tá bom, Tiago? Tá bom, Dona Conceição? Marta prometeu para si mesma por dentro. Se essa é a verdadeira cara de vocês quando eu estou caída, não esperem ver a minha quando eu me levantar de novo.
Naquela manhã, na sala luxuosa mais gelada, Marta aprendeu uma coisa. O amor dela tinha um preço, e o destino acabava de arrancar essa etiqueta à força. Uma semana depois da notícia da falência, o clima dentro de casa tinha virado um inferninho particular para Marta. Não tinha mais aqueles bons dias carinhosos nem beijos na testa quando o Tiago saía para trabalhar. No lugar só sobravam gritos que machucavam e ordens dadas de qualquer jeito. Naquela manhã, Tiago gritou o nome da esposa lá do quarto como se estivesse chamando uma empregada. Marta, cadê a minha camisa passada para ir trabalhar? O que você fica fazendo o dia inteiro em casa? Só porque antes era patricinha, não consegue fazer direito uma tarefa tão simples assim. Marta entrou correndo com a camisa azul marinho recém-passada na mão. O coração doía, mas ela tentou forçar um sorriso. Desculpa, querido. É que sua mãe não estava se sentindo bem e me pediu para fazer uma canja de galinha, então tive que dividir o tempo. Tiago arrancou a camisa da mão dela sem um obrigado sequer. O rosto dele estava tenso e cheio de insatisfação. Desculpas. Me escuta bem, Marta. Daqui para frente você precisa começar a conhecer o seu lugar. Antes eu podia tolerar seus caprichos porque seu pai dava muitos projetos para nossa empresa, mas agora seu pai é só um peso morto do passado. Então, se você quer continuar nesta casa, seja uma esposa útil, não um simples enfeite. Essas palavras saíam com uma facilidade impressionante da boca do homem, que uma vez no altar tinha jurado proteger ela na riqueza e na pobreza. Marta engoliu seco, segurando a dor no peito. Queria gritar que o pai dela não era tão burro que, pelo contrário, estava limpando os traidores internos para que o Grupo Atlântico ressurgisse com mais força ainda. Mas ela tinha que ficar quieta. A missão ainda não tinha terminado, e ela precisava ver até onde ia a máscara do marido. Antes de sair para trabalhar, Tiago jogou com desdém algumas notas de R$ 50 em cima da penteadeira. As notas se espalharam pelo chão. Isso aqui é para a compra do mês. Administra bem. Marta pegou o dinheiro com as mãos tremendo e arregalou os olhos. Pro mês inteiro, querido. Isso aqui são só R$ 300. Como é que eu vou cobrir comida para 3 pessoas, luz, água e os remédios da sua mãe? Normalmente, interrompeu Tiago enquanto se arrumava na frente do espelho. Penteou o cabelo direitinho e se perfumou com uma colônia cara. Isso era quando você trazia sorte, agora você traz azar. E como você cozinha bem, seja um pouco criativa. Em vez de comprar filé mignon todo dia, pode comprar lentilha ou grão de bico. Comer espinafre todo dia também é saudável. Se não der conta, vai atrás você mesma. Vende essas roupas caras ou aquelas bolsas de marca que enchem o armário. Para de ser uma parasita que vive às custas do marido. Tiago foi embora sem se despedir, deixando Marta com as notas na mão atordoada. As lágrimas quase brotaram, mas ela secou rapidinho ao ouvir a buzina de um carro na frente da casa. Não era o do Tiago, e sim uma BMW vermelha novinha em folha, propriedade de uma convidada da Dona Conceição. Naquela tarde, Dona Conceição recebeu uma visita especial. Era a Larissa, filha de uma amiga do clube de campo da Dona Conceição, recém-chegada do exterior. A aparência dela contrastava fortemente com a da Marta, que, por ordem do marido, agora só vestia roupa de casa desbotada para economizar. Larissa usava um vestido de grife, uma bolsa que custava tanto quanto um carro popular, e o perfume dela tomava conta da sala inteira. Ai, tia Conceição, que aconchegante a sua casa. O Tiago é um homem de sucesso ter uma mansão dessas, mas está fazendo um calorzinho. Você não ligou o ar-condicionado? Perguntou Larissa com voz melosa, se abanando com uma mão cheia de joias de ouro. Dona Conceição olhou de canto de olho para a cozinha, onde Marta preparava umas bebidas, e falou com ironia. Sabe como é, Larissa, a gente está economizando. Desde que temos uma parasita nesta casa, a gente tem que cuidar do dinheiro. Ei, Marta, demora muito essas bebidas? A convidada está com sede. Não fica enrolando. Marta saiu com uma bandeja com refrigerantes gelados e, enquanto colocava na mesa, Larissa examinou ela de cima a baixo com um olhar de desprezo como se estivesse avaliando um objeto de brechó. Ah, então, essa é a esposa do Tiago. Se chama Marta. Que pena, tia.
Ouvi falar que a família dela está metida em problemas legais muito sérios, a ponto de falir. Que estresse, né? E claro, o Tiago tem que carregar esse peso adicional, disparou Larissa enquanto bebia o refrigerante com indiferença. É Larissa, filha, uma dor de cabeça. Por isso fico feliz que você veio. O Tiago vai adorar saber que uma mulher tão sofisticada e independente como você está em casa, né? Uma que só traz vergonha para a família, disse Dona Conceição entre risinhos, criando um clima de propósito na frente da nora. Quando Tiago chegou do trabalho tarde naquela noite, o clima na casa mudou completamente. Tiago, que normalmente voltava com cara de cansado e bravo, hoje parecia mais animado. Acontece que Dona Conceição tinha contado por telefone que a Larissa tinha trazido um presente caro para ele, um relógio de luxo que ela tinha comprado na Suíça. Nossa, obrigado, Larissa, que presente incrível. Esse é o relógio dos meus sonhos, aquele que eu queria comprar, mas ainda não tinha conseguido, disse Tiago, com os olhos brilhando e um sorriso enorme. Um sorriso que Marta não via há muito tempo, um que antes era exclusivamente para ela. Agora ele presenteava outra mulher com esse sorriso só por causa de um relógio. Tiago, Larissa e Dona Conceição conversaram animados na sala, rindo alto, como se fossem uma família feliz e harmoniosa. Marta não pôde participar da conversa porque Dona Conceição ordenou que ela ficasse na cozinha. Você está cheirando a alho. A Larissa tem o olfato muito sensível e vai incomodar ela. Foi a desculpa cruel da sogra. Enquanto arrumava a mesa depois do jantar, Marta teve que comer só as sobras, já que Tiago e Larissa tinham acabado com o prato principal de camarões grelhados. Foi então que ela viu o celular do Tiago em cima da mesinha perto da televisão. Tiago estava acompanhando Larissa e a mãe dele até a porta. A tela do celular acendeu com uma notificação do WhatsApp. O nome do contato era Larissa Lindona. Levada pela curiosidade e um pressentimento forte, Marta se armou de coragem e se aproximou para dar uma olhada na notificação na tela de bloqueio. O coração bateu forte ao ler a frase curta, mas devastadora. Tiago, obrigada pelo seu tempo essa noite. O relógio ficou ainda melhor em você. É uma pena que um homem tão incrível como você tenha uma esposa tão medíocre e sem graça. Quando a gente sai para jantar, só nós dois. A tia Conceição está de acordo. Ela disse que vai te fazer bem para relaxar. O sangue da Marta gelou. Antes que ela pudesse colocar o celular de volta no lugar, Tiago entrou de novo na casa. Viu Marta em pé perto do telefone dele com uma expressão tensa. Tomado pelo pânico, Tiago arrancou o celular da mesa. O que você está fazendo xeretando o celular do seu marido? Você não tem educação? Gritou Tiago. Ele parecia nervoso, mas rapidamente disfarçou com uma raiva fingida. Marta olhou fundo nos olhos do marido, procurando algum restinho de consciência que pudesse ter sobrado. A Larissa te convidou para jantar e minha mãe disse que está tudo bem que vocês vão. Tiago ficou em silêncio por um momento e depois esboçou um sorriso cínico e desafiador. E daí? É normal, eu preciso me divertir. Em casa, só ouço falar dos problemas e das dívidas da sua família que me estressam. A Larissa é um ar fresco, tem sucesso, é rica e tem bons contatos. Pode me ajudar na carreira. Diferente de você, que agora é só um peso financeiro. Então, você vai ter um caso. Tiago, você esqueceu nossos votos de casamento? Perguntou Marta com voz tremendo, segurando as lágrimas. Cuida da sua língua. Isso não é um caso. Se chama networking, criar relacionamentos. E olha, se você não gosta, a porta está aberta, mas lembra, você não tem R$1. O que você vai fazer dormir na rua? Zombou Tiago antes de entrar no quarto dele e bater a porta com força. Marta ficou parada na sala escura. A humilhação penetrava até os ossos. Naquela noite, sob a luz fraca da lua, Marta não chorou. Secou as lágrimas de uma vez, foi para o banheiro e trancou a porta com o trinco. Tirou um celular velho que tinha escondido atrás de uma pilha de toalhas limpas. Com dedos firmes, escreveu uma mensagem curta para o Sr. Augusto. Senhor Augusto, por favor, acelere o processo de aquisição.
Prepare os dados sobre o desvio de fundos do Tiago, na filial que o senhor suspeitava. Quero que ele voe o mais alto possível, que se sinta como um rei antes que eu mesma o jogue no chão e faça ele em pedacinhos. Marta se olhou no espelho, o rosto cansado, mas iluminado por uns olhos cheios de determinação. O papel de esposa maltratada estava ficando cada vez mais interessante e ela ia interpretar à perfeição até o último ato. O domingo, que deveria ter sido um dia de paz, virou um caos de novo. Naquela manhã, a porta se abriu bruscamente sem bater. Felipe, o irmão mais novo do Tiago, conhecido por ser um parasita da família e um vagabundo, entrou como se nada fosse. Com os chinelos sujos, se jogou no sofá da sala que Marta tinha acabado de arrumar. Ei, Marta. Marta me prepara um café bem forte. Sem muito açúcar, não quero ficar diabético que nem os ricos, gritou Felipe, colocando os pés na mesa de centro. A lama dos chinelos sujou a toalha que Marta tinha acabado de trocar. Marta, que estava varrendo o chão, respirou fundo. Desde que saiu a notícia da falência da família dela, Felipe, que antes a chamava de cunhadinha linda, agora se dirigia a ela como se fosse uma empregada qualquer. Marta largou a vassoura e se aproximou. Felipe, você pode tirar os pés? O Tiago não gosta que a mesa fique arranhada ou suja, disse Marta em voz baixa, mas firme. Felipe bufou e tirou os pés de uma vez, fazendo barulho de propósito. Oh, que ares você está se dando! Só porque antes era patricinha. Vai, traz o café e me dá um dinheiro. Uns R$100, preciso consertar a moto. Quebrou o freio. Marta arregalou os olhos. R$100 era quase metade do orçamento mensal que Tiago tinha dado para ela no dia anterior. Felipe, desculpa, mas eu não tenho tanto dinheiro assim. O Tiago me deu o justo para a comida e as contas. Pede para ele direto. Ao ser recusado, o rosto do Felipe ficou vermelho. Ele se levantou e apontou o dedo para Marta. Ah, desculpas. Sei que você tem dinheiro escondido. A filha de um empresário não fica sem nada da noite pro dia. Será que você não é meio mão de vaca com seu cunhado? Por isso que seu marido tem má sorte, porque a mulher dele é uma pão dura. Sério, Felipe, eu não tenho dinheiro. Marta se defendeu. A confusão fez Dona Conceição sair do quarto. A mulher de meia idade apareceu ainda de pijama e com a cara fechada. Que barulho é esse? Vocês vão me dar dor de cabeça tão cedo. Ao ver a mãe, Felipe mudou a expressão dele para uma de vítima, como um ator de novela. Mãe, olha só. Eu pedi um pouco de dinheiro para ela para consertar o freio da moto e ela me insultou. Me chamou de parasita, um lixo da sociedade que só sabe pedir. E olha que se eu não consertar o freio é perigoso. E se eu sofrer um acidente, mãe? Reclamou Felipe, distorcendo os fatos com maestria. Os olhos da Dona Conceição se cravaram imediatamente na Marta. Sem perguntar nem verificar nada, ela agarrou o braço da Marta e deu um beliscão forte. Ai, isso dói, sogra! Exclamou Marta, surpresa. O que dói? O que dói mais? Isso ou o coração do meu filho? Escuta aqui, Marta, você vive aqui de favor. O Felipe é irmão do seu marido, sangue desta família. Como você tem coragem de chamar ele de parasita? A parasita aqui é você! Gritou Dona Conceição bem na cara da Marta. Mas, sogra, o Felipe está mentindo. Eu não disse isso. Só falei que o orçamento que o Tiago me deu é muito apertado. Silêncio, interrompeu Dona Conceição bruscamente. Não quero ouvir suas desculpas. Dá agora mesmo o dinheiro que ele está pedindo e, se for preciso, vende esses brincos de ouro que você está usando. Para que você quer usar joias? Que mão de vaca você é para não ajudar seu cunhado? Se o Tiago ficar sabendo que você é assim com o irmão dele, ele te põe para fora hoje mesmo. Marta tocou as orelhas. Aqueles brincos pequenininhos eram uma lembrança da avó falecida dela, a única joia modesta que ela guardava, não pelo valor, mas pela recordação. Mas ao ver o olhar feroz da Dona Conceição e o sorriso de vitória malicioso no rosto do Felipe, Marta soube que não tinha outra escolha se quisesse manter a posição dela naquela casa pro grande plano. Com as mãos tremendo e o coração partido, Marta tirou os brincos. Toma, Felipe, vende eles. Se sobrar alguma coisa, me devolve para comprar arroz.
Felipe arrancou rapidinho os olhos brilhando de ganância. Assim que eu gosto. Assim sim você é uma boa cunhada, e o que sobrar eu fico pro transporte. Não vou ir andando até a joalheria. Felipe foi embora sem dizer obrigado, jogando os brincos pro alto e assobiando alegremente. Dona Conceição olhou para Marta com ironia e cuspiu discretamente no chão. Inútil. Limpa esse chão e prepara uma comida boa. O Felipe vai estar com fome quando voltar. Dona Conceição voltou pro quarto e bateu a porta com força. Marta ficou sozinha na sala vazia. Uma lágrima escorreu pela bochecha, mas ela secou na hora. Não podia se dar ao luxo de ser fraca. Procurou no bolso da roupa de casa o celular velho e se esgueirou pro varal tranquilo, atrás da casa onde ninguém via ela. Discou rapidinho o número do Sr. Augusto. Alô, Sr. Augusto? Sussurrou Marta. A voz dela era fria e cortante, bem diferente do tom submisso que ela mostrava para a sogra. Sim, senhora Marta. Aguardo suas ordens. A voz grave do Sr. Augusto se ouviu do outro lado. Sr. Augusto, prepare um relatório completo das dívidas de jogo online do Felipe. Preciso também do histórico criminal dele, incluindo o incidente de fraude com a moto de um amigo que o Tiago encobriu com dinheiro da empresa no ano passado. Reúna todas as provas. Já tenho tudo, senhora. Os documentos estão no meu cofre pessoal. As dívidas externas do Felipe somam R$50 mil e 3 agiotas estão procurando ele. A senhora quer que eu dê agora mesmo o endereço da casa da Dona Conceição para eles? Perguntou o Sr. Augusto. Marta esboçou um sorriso leve, um sorriso tingido de perigo. Agora não, Sr. Augusto. Tenha paciência. Deixe ele curtir o dinheiro dos brincos da minha avó. Quero ver a cara dele quando perceber que essa cunhada mão de vaca tem nas mãos a chave da cela dele. Concentre na aquisição das ações. Quanto por cento falta? Falta 5% dos acionistas minoritários, senhora. Amanhã de manhã a operação estará fechada. O Grupo Atlântico vai se tornar oficialmente o acionista majoritário das Soluções Empresariais S.A. Excelente. Faça de forma impecável, Sr. Augusto. Marta desligou. Olhou para o céu que começava a ficar nublado. Dentro daquela casa tratavam ela como lixo, mas lá fora ela estava tecendo uma rede gigante para prender todos que tinham machucado ela. Marta voltou para dentro de casa, pegou a vassoura e continuou com o papel de gata borralheira, esperando o momento certo para se transformar de novo em rainha. Aquele dia era o mais esperado pela Dona Conceição, mas um pesadelo para Marta. Desde o amanhecer, a casa era uma agitação só. Dona Conceição tinha decidido organizar o almoço mensal com o círculo social dela. Normalmente ela teria contratado um buffet e 2 diaristas para cuidar de tudo, mas dessa vez, com a desculpa de uma economia fingida, toda a carga caiu nos ombros da Marta. Marta, cuidado para não queimar o ensopado. E passa o pano no chão da sala de novo. Vi um pouco de poeira num canto. Que vergonha se as minhas amigas virem, gritava Dona Conceição da sala. Ela estava ocupada escolhendo o melhor vestido e experimentando todo tipo de colar de ouro na frente do espelho. Marta, que mexia um guisado grosso na cozinha, não conseguiu evitar de suspirar. A roupa de casa dela já estava encharcada de suor. Ainda não tinha tomado banho nem tomado café e sentia os pés inchados de ficar em pé desde as 4 da manhã. Tinha que preparar ensopado de carne e feijoada completa, batata frita e uma salada de frutas para 20 convidadas. Sim, sogra, já está quase pronto, respondeu Marta com voz rouca. Pouco depois, um sedã de luxo parou na frente da casa. Larissa desceu elegantemente vestida com um vestido de seda em tons claros, combinando com os saltos. Trazia uma caixinha pequena de doces de uma confeitaria famosa não para ajudar, mas como um mero gesto simbólico. Oi, tia Conceição. Nossa, acho que cheguei cedo demais. Vim para ajudar, cumprimentou Larissa com uma voz falsamente melosa. O rosto da Dona Conceição se iluminou. Abraçou a Larissa e deu um beijo em cada bochecha. Ai, minha futura nora, que trabalhadora você é. Não se preocupa, filha. Você senta aqui bonitinha e conversa comigo. A de lá de trás cuida de tudo. Marta, que saía da cozinha com uma bandeja de copos de cristal, ouviu perfeitamente a conversa.
O coração sentiu uma pontada. De não era querida a um apelido pior que o de uma empregada doméstica. Tão rápido tinha mudado o status dela. Às 10 da manhã, as convidadas começaram a chegar. A sala fresca, graças ao ar-condicionado na potência máxima, se encheu do cheiro de perfumes caros. As risadas das senhoras da alta sociedade ecoavam enquanto falavam de bolsas de marca, viagens para a Europa e suas reuniões do clube. Marta ia e voltava da cozinha para a sala, enchendo tigelas de aperitivos, servindo bebidas e retirando imediatamente os pratos sujos. Enquanto Marta servia salada de frutas no copo de uma das convidadas, Dona Francisca, uma mulher gordinha, com óculos de armação dourada que morava no bairro do lado, olhou fixamente para ela. "Ei, essa não é a Marta, a nora da Conceição?" perguntou Dona Francisca em voz alta, fazendo com que a conversa na sala parasse por um momento. Todos os olhares se concentraram na Marta, que ficou em pé desconfortável com a jarra de salada de frutas na mão. O rosto da Dona Conceição ficou tenso por um segundo, mas rapidamente mudou a expressão para um sorriso sarcástico e de desprezo. Se abanou com um ar arrogante. "Ah, sim, é ela, coitadinha. A família dela está completamente arruinada. Já sabem, né, o pai dela tem dívidas de bilhões, então como boa sogra que eu sou, deixei ela ficar aqui. Melhor que estar dormindo na rua, não é? Em troca ela ajuda com as tarefas da casa. Assim, eu economizo o salário da diarista, que não está nada mal." Diante dessas palavras, se produziu um murmúrio de falsa compaixão entre as convidadas. "Ai, Conceição, que coração bom você tem. Eu não teria aceitado a família de um golpista. Teria medo de pegar o azar", soltou uma convidada vestida de vermelho. "É verdade. Toma cuidado. Vai que ela rouba alguma coisa de casa para pagar as dívidas do pai dela", acrescentou outra. Marta mordeu o lábio inferior com força até machucar. Apertou a alça da jarra para que as mãos não tremessem. Queria jogar a salada de frutas na cabeça delas, mas lembrou das instruções do Sr. Augusto. "Aguente firme, Sra. Marta, deixe que eles voem alto." No meio da situação, Larissa se levantou de repente e se pendurou carinhosamente no braço da Dona Conceição. Sorriu gentilmente para as convidadas, como se fosse a verdadeira anfitriã da casa. "A tia Conceição tem um coração de anjo, senhoras, por isso eu amo tanto ela e o Tiago. Ah, aliás, experimentem os doces. Trouxe especialmente para a reunião da tia", disse Larissa, roubando o protagonismo. "Nossa, essa sim é uma futura nora, à altura da Conceição, linda, rica e educada. Faz um par perfeito com o Tiago de sucesso", elogiou Dona Francisca. Dona Conceição sorriu com orgulho e deu um tapinha na mão da Larissa. "Vamos rezar para que seja assim, amigas. Tem que buscar o melhor, não o que parece ouro. E depois é lata." A indireta ia claramente dirigida a Marta. Sem dizer nada, Marta se virou e voltou para a cozinha. Atrás da parede, se apoiou na parede gelada e respirou fundo para acalmar a tempestade no peito. As lágrimas já tinham secado. A dor do coração tinha se transformado em combustível para um fogo ardente. Pela fresta da porta da cozinha, ela viu que Tiago tinha voltado para casa um momento para almoçar. Longe de defender a esposa que estava sendo o centro das críticas, Tiago cumprimentou gentilmente as amigas da mãe e sentou do lado da Larissa. Riram juntos com cumplicidade como se Marta não existisse neste mundo. "Marta, cadê o ensopado? As convidadas querem comer. Não fiquem enrolando." O grito da Dona Conceição da sala interrompeu os pensamentos da Marta. "Sim, sogra, já está pronto", respondeu Marta secamente. Levantou a panela pesada com o ensopado quente. Pesava muito, mas não tanto quanto o peso das humilhações que tinha recebido hoje. Marta saiu e serviu a comida na mesa do buffet. Manteve a cabeça bem erguida. Serviu a comida em cada uma delas, colocando arroz nos pratos, servindo as guarnições como uma garçonete de restaurante. Mas na mente, Marta estava numa contagem regressiva. Cada risada da Dona Conceição, cada olhar sarcástico da Larissa, cada gesto de indiferença do Tiago ficava registrado na memória da vingança dela. "Comam à vontade, senhoras e senhores.
pensou Marta para si mesma, enquanto os via devorar a comida que ela tinha preparado. Curtam esse luxo e essa arrogância, porque logo nem vão poder pagar o prato em que estão comendo. Aquele dia, Marta aprendeu que não há nada mais cruel que uma família que te trai, mas também soube que não há vingança mais doce que ver seus inimigos caírem do topo mais alto de que se orgulhavam. O sol ainda não tinha alcançado o meio do dia, mas o calor dentro de casa era sufocante, um reflexo da tensão interminável. Marta parou na frente do espelho do quartinho modesto, ajustando uma camisa branca velha que começava a perder a cor. Tinha escolhido deliberadamente a roupa mais simples até de aspecto pobre para esconder o verdadeiro propósito do dia. Levava o cabelo preso de qualquer jeito e uma camada fina de pó para esconder as olheiras pela falta de sono. Quando pegou a bolsa velha de pano e saiu do quarto, a voz do Tiago a alcançou da sala. O marido lia tranquilamente o jornal econômico com uma xícara de café do lado. "Para onde você vai?" "Andando por aí desde cedo e as tarefas da casa ainda sem fazer?" perguntou Tiago, sem tirar os olhos do jornal. Marta parou um momento respirando fundo para que a voz soasse convincente. "Vou sair um pouquinho, querido, ver uma amiga antiga, ver se alguém pode me emprestar um dinheiro para os gastos deste mês. O que você me deu foi quase tudo nos preparativos do almoço da sua mãe." Ao ouvir as palavras pedir dinheiro emprestado, Tiago dobrou o jornal bruscamente. Olhou para Marta com uns olhos afiados e ameaçadores. O rosto bonito dele se contraiu pelo medo da vergonha. "Me escuta bem, Marta. Não me deixa no ridículo", disparou Tiago, se levantando e se aproximando da esposa. O dedo indicador dele apontava bem na frente do nariz da Marta. "Se te der na telha ir mendigar para os meus colegas de trabalho ou para os meus sócios, nem pense em mencionar meu nome. Se te perguntarem, diz que é um assunto pessoal seu. Não quero que minha carreira brilhante seja manchada por uma esposa pedinte." Da cozinha, apareceu Dona Conceição com um pote de biscoitos. A boca estava ocupada mastigando, mas os olhos olhavam para Marta com desprezo. "Seu marido tem razão. Não sai por aí usando o nome da nossa família para dar dó. Se você quer mendigar, vai com sua família de golpistas. Não arrasta o Tiago. E lembra, a Larissa tem muitos contatos. Se ela ficar sabendo que você anda pedindo dinheiro e deixando o Tiago mal falado, eu juro que você vai se ver comigo." Marta baixou a cabeça para esconder a fúria que brilhava nos olhos. "Sim, querido. Sogra, entendido. Não vou mencionar os nomes de vocês. Já vou indo." Sem esperar mais resposta, Marta saiu depressa de casa. O sol escaldante que queimava a pele dela não era tão quente quanto o ardor no coração ao escutar as palavras do homem que era suposto proteger ela. Mas assim que saiu do condomínio residencial, os passos da Marta se tornaram mais firmes. Caminhou uma distância considerável até uma loja de conveniência na rua principal. Num estacionamento meio afastado do lado do prédio da loja, esperava um sedã preto de luxo com os vidros fumês. Não era um táxi, e sim um veículo de alta direção do Grupo Atlântico, impossível de rastrear. Marta bateu 2 vezes na janela traseira. A porta se abriu automaticamente. O ar-condicionado fresco roçou o rosto dela, em contraste com a poeira da rua. Dentro, o Sr. Augusto, impecavelmente vestido de terno, estava sentado com um notebook e uma pilha de pastas vermelhas nas pernas. "Bom dia, Sra. Marta", cumprimentou o Sr. Augusto com uma leve inclinação, mesmo sentado. "Entre, por favor." Assim que Marta subiu no carro e fechou a porta, a postura dela mudou instantaneamente. Os ombros curvados agora estavam retos. O olhar antes apagado se tornou afiado e autoritário. "Qual é o estado da situação, Sr. Augusto?" perguntou Marta sem rodeios. A voz era firme e digna. O Sr. Augusto entregou um tablet para ela. "Como a senhora ordenou o processo de aquisição de ações das Soluções Empresariais S.A. através da nossa empresa fantasma, alcançou os 95%. Com sua assinatura neste documento, a aquisição será legalmente completa. No momento em que assinar, vai se tornar legalmente a proprietária única da empresa onde seu marido trabalha." Marta pegou a caneta tinteiro de luxo que o Sr. Augusto oferecia. Ficou olhando os documentos por um momento.
Ali, claramente escrito, estava o valor de uma transação tão colossal que Tiago e Dona Conceição não poderiam nem imaginar na vida inteira. Com um movimento rápido e decidido, Marta assinou. Feito. Quando é o anúncio oficial? Perguntou Marta. Está programado para coincidir com a Assembleia de Acionistas da próxima semana. Porém, tenho informação adicional que poderia interessar a senhora, disse o senhor Augusto, abrindo outra pasta vermelha. Do que se trata? Nossa equipe de auditoria encontrou um fluxo de fundos suspeito no departamento de marketing que o senhor Tiago dirige. Houve uma inflação do orçamento de promoção de R$200 mil no mês passado. Esses fundos foram transferidos para uma conta de terceiro em nome de uma tal Larissa. Os olhos da Marta se estreitaram e a mandíbula ficou tensa. Então, o dinheiro que ela usou para dar um relógio de luxo de presente e agasalhar minha sogra era dinheiro desviado que ele deu para Larissa para lavar. Correto, senhora. Temos as provas. Se desejar, podemos denunciar para a polícia agora mesmo por desvio de fundos. Marta sorriu friamente. Um sorriso terrível. Agora não, senhor Augusto. Seria fácil demais. Guarde essa prova como trunfo na manga. Deixa ele se achar o melhor. Deixa ele acreditar que a Larissa é uma deusa salvadora e rica. Quero ver a cara dele quando perceber que a mulher de que ele se orgulhava era, na verdade, a receptadora do próprio dinheiro roubado dele. A reunião foi breve, mas produtiva. Após traçar a próxima estratégia, Marta desceu do sedã de luxo. Voltou para casa caminhando com a bolsa velha de pano, como se nada tivesse acontecido. Quando chegou em casa já era tarde e Tiago estava sentado na varanda fumando um cigarro. Ao ver Marta voltar com as mãos vazias e cara de cansada, ele zombou. E aí? Conseguiu o dinheiro? Vendo sua bolsa vazia, parece que ninguém te emprestou. Quem vai confiar na filha de um corrupto? Disse Tiago com ironia, soprando a fumaça do cigarro na cara dela. Marta parou na frente do marido, olhando ele com uma expressão indecifrável, uma mistura de decepção e alívio. Não consegui, querido. Minhas amigas também estão passando dificuldades. Inútil, soltou Tiago. Entra e prepara o banho da minha mãe. Minha cabeça dói mais ainda de ver sua cara. Marta entrou sem responder. Na mente sussurrou uma promessa. Curta seu cigarro e seus insultos essa tarde, Tiago, porque logo você vai estar implorando de joelhos para que eu te deixe respirar em paz. Aquela tarde transcorreu como de costume na casa da família do Tiago, cheia de ordens e insultos. Mas eles não sabiam que a empregada que humilhavam acabava de comprar o futuro deles com uma única assinatura. O clima no jantar daquela noite estava ainda mais gelado do que o habitual. O único som que enchia o silêncio era o de colheres batendo contra os pratos. Finalmente, Dona Conceição deixou cair a colher dela bruscamente em cima da mesa. Olhou com ódio para Marta, que estava retirando os ossos de frango que sobravam no prato do Felipe. Tiago, até quando a gente vai ter que viver assim economizando? Perguntou Dona Conceição de repente. A voz era aguda e penetrante. Tiago, que estava mastigando o último bocado, parou. Engoliu com dificuldade. O que você quer dizer, mãe? Por mais que você trabalhe, não adianta nada se nesta casa tem uma parasita que come o patrimônio, disse Dona Conceição, apontando para Marta com o queixo. Marta, que empilhava os pratos sujos, não disse nada. O coração ardia, mas as mãos continuavam trabalhando. Dona Conceição girou a cadeira para olhar para o Tiago de frente. O rosto era sério. Não tinha mais rodeios. Me escuta bem. Hoje a Larissa me ligou. Diz que o pai dela está procurando um sócio para um novo projeto imobiliário na região dos Lagos. É um projeto de bilhões de reais, Tiago, e a Larissa disse que poderia te recomendar para ser o diretor desse projeto. Mas Dona Conceição fez uma pausa para deixar o Tiago na expectativa. Mas o que, mãe? Perguntou Tiago com entusiasmo. Um projeto de bilhões significava uma comissão grande, um atalho para voltar a viver luxuosamente como antes. Com a condição de que seu estado civil esteja claro, disse de repente Felipe, que brincava com um palito. O que quer dizer é que a mana Larissa não sai com um homem casado. Ela quer algo garantido. Se você continuar amarrado nessa na Marta, esse projeto vai para outro. Tiago ficou em silêncio.
Olhou de canto de olho para Marta, que agora estava de costas para eles perto da pia. As costas que uma vez ele tinha abraçado agora pareciam tão frágeis e patéticas, não havia mais nenhum benefício para tirar da Marta. Mas mãe, se eu me divorciar agora, o que o pessoal da empresa vai dizer que eu abandonei ela justo quando o sogro faliu? Vão me taxar de marido traidor, duvidou Tiago. Não por amor, mas pela imagem dele. Temia que a reputação se manchasse. Dona Conceição soltou uma gargalhada sonora, se levantou da cadeira, se aproximou do Tiago e agarrou ele com força pelos ombros. Que se dane as fofocas, Tiago. O pessoal da empresa não te dá de comer, não paga a prestação do carro. A única coisa que pode nos salvar é o dinheiro. E esse dinheiro não tem essa pobretona, tem a Larissa. Dona Conceição voltou a apontar para as costas da Marta. O que ela pode te dar? Só dívidas e vergonha. A Larissa me prometeu que se você casar com ela, vai dar pro Felipe 100 mil reais de capital para ele montar uma oficina. E para mim vai comprar um ponto comercial novo para eu montar um negócio de buffet. Você vai sacrificar o futuro da sua mãe e do seu irmão por compaixão por ela? As palavras capital e ponto comercial derrubaram a última defesa do Tiago. Imaginou uma vida confortável com a Larissa, um carro novo, férias de luxo e um cargo alto. Comparado com a Marta, que agora só podia oferecer um cozido e uma cara sombria, a escolha dele parecia muito clara. Então você quer que eu me divorcie da Marta? Perguntou Tiago em voz baixa. Não é que eu quero, é que você deve fazer, disse Dona Conceição com firmeza. Te dou um ultimato. Ou você escolhe um futuro brilhante com sua mãe e com a Larissa, ou fica para viver para sempre na pobreza com essa mulher que traz azar. Se você escolher ela, eu vou embora desta casa. Essa ameaça era o as na manga da Dona Conceição. Tiago nunca poderia desobedecer à mãe. Soltou um suspiro longo e o olhar se tornou frio e duro como uma pedra. Olhou para as costas da Marta, que continuava em pé em silêncio na cozinha. Tá bom, mãe. Vou preparar o divórcio, disse Tiago com firmeza. Pá! Um prato caiu das mãos da Marta na pia. As mãos tremeram tanto ao ouvir essa decisão que caiu sem querer. Tiago se aproximou da cozinha e parou bem atrás da Marta. Você ouviu, Marta? A voz do Tiago era plana, sem emoção. Marta se virou. O rosto estava molhado não por lágrimas, mas pelos respingos de água da torneira. Olhou para o marido com uma expressão indecifrável, uma mistura de decepção e alívio. Você vai se divorciar de mim, querido? Só por dinheiro? Perguntou Marta em voz baixa. Não seja ingênua, Marta. Na vida não se vive só de amor, precisa de dinheiro, respondeu Tiago bruscamente. Estou farto de uma vida difícil. Estou farto de ver sua cara que me lembra o fracasso do seu pai. Então se prepara. Semana que vem a gente faz uma reunião de família. Vou anunciar nosso divórcio oficialmente na frente de todo mundo para deixar as coisas claras. Na frente de todo mundo. É necessário fazer um espetáculo? Perguntou Marta desafiante. Claro que sim, gritou Dona Conceição da mesa. Que todo mundo fique sabendo que meu filho se livrou das correntes de uma família de golpistas. De quebra, a gente convida toda a família e faz uma festinha de comemoração, uma festa para afastar o azar. Marta assentiu lentamente, muito lentamente. Não se jogou aos pés do Tiago, suplicando como Dona Conceição esperava. A atitude calma dela até inquietou um pouco o Tiago, mas ele descartou esse sentimento. Tá bom. Se é isso que vocês querem, disse Marta, façam o que os deixa felizes. Convidem todo mundo e convidem a Larissa também, se quiserem que ela veja com os próprios olhos como tratam alguém que já não serve mais para vocês. Ah, com certeza a Larissa vem. Ela é a convidada de honra, disse Felipe com um sorriso zombeteiro. Naquela noite, a decisão foi tomada. A sentença foi ditada. Marta entrou no quartinho de hóspedes onde tinha sido desterrada para dormir durante a última semana. Sentou na beira do colchão fino e pegou o celular. Enviou uma única mensagem para o Sr. Augusto. Eles escolheram uma guerra aberta. O Tiago vai anunciar o divórcio semana que vem, na frente de toda a família. Certifique que minha nomeação como CEO esteja pronta para o mesmo dia.
E mais uma coisa, senhor Augusto, prepare um presente especial para Dona Conceição, um aviso de execução hipotecária do banco, já que a escritura desta casa foi hipotecada em segredo há muito tempo pelo Tiago para pagar as dívidas de jogo online. Marta largou o celular. Um sorriso leve se desenhou nos lábios. A próxima semana seria o último cenário de atuação dela e o palco da própria coroação. O ultimato da Dona Conceição não era mais que o detonador de uma bomba-relógio que Marta tinha instalado meticulosamente. Finalmente, chegou o dia que Dona Conceição tanto esperava. Desde o amanhecer, a mansão se transformou num salão de festas agitado. Balões dourados e prateados decoravam os cantos e um tapete vermelho se estendia da porta até a entrada para guardar as aparências e demonstrar para a família que ainda podiam pagar, a despeito da falência da família, da nora Dona Conceição, tinha se atrevido a gastar as últimas economias num buffet caro. Não queria que Marta cozinhasse hoje. Queria que a nora sofresse de outra maneira. Marta saiu do quarto com um vestido simples, azul marinho, que tinha há muito tempo. Não levava nenhuma joia no corpo, só uma maquiagem leve no rosto, mas essa simplicidade emanava uma aura de calma estranha, como se não fosse uma vítima prestes a ser sacrificada, e sim uma espectadora pronta para presenciar um show de circo. Assim que entrou na sala, Dona Conceição interceptou ela com um olhar de avaliação irritado. A mulher de meia-idade estava vestida com um vestido de festa chamativo e um penteado alto. — Para onde você vai com essa roupa tão breia? Soltou Dona Conceição com as mãos na cintura. Depois os convidados vão pensar que a gente contratou uma empregada nova. Entra e veste o uniforme do pessoal do buffet. De acordo com sua situação. Marta olhou para a sogra sem expressão. Esse é o melhor vestido que eu tenho, sogra. Minha roupa boa a senhora me fez vender semana passada para pagar o cigarro do Felipe. Dona Conceição soltou um bufado. Não queria discutir mais porque a campainha tocou. Tá bom, mas lembra de uma coisa, nem pense em sentar no sofá principal, nem se misturar com os convidados de honra. Seu lugar é atrás, perto da cozinha. Sua missão hoje é garantir que os copos dos convidados não fiquem vazios e retirar imediatamente os pratos sujos. Não deixa o Tiago no ridículo na frente dos tios e das tias. Os carros da família começaram a chegar um após o outro. O estacionamento não muito espaçoso da casa encheu rapidinho. As tias fofoqueiras do Tiago e os tios arrogantes desceram dos carros. O clima ficou agitado num instante. Assim que entraram, os olhares se dirigiram para Marta, que estava em pé como congelada perto da porta da cozinha. Os sussurros dos vizinhos, deliberadamente não baixos o suficiente para Marta ouvir, começaram a ser escutados. — Ei, aquela não é a Marta, a mulher do Tiago? Sussurrou a tia do Tiago, a irmã da Dona Conceição, famosa pela língua afiada. — É ela, coitadinha. Olha que roupa que breia. Antes, quando o pai dela estava no topo, ela era muito arrogante. Usava bolsas de centenas de milhares de reais. E agora, olha, parece uma mendiga, riu entre dentes a prima do Tiago. Por que o Tiago mantém ela em casa? Se fosse, eu teria botado para fora ontem mesmo. Só deprime o ambiente, acrescentou o outro. Marta ouviu tudo. Cada palavra era como uma lâmina afiada que cortava o último resquício de orgulho, mas ela se manteve ereta, respondendo aos olhares com um sorriso educado, porém frio. Sabia que o verdadeiro espetáculo estava prestes a começar. O clímax da agitação chegou quando um carro esportivo branco parou na frente da porta. Larissa desceu elegantemente como uma estrela de cinema. Usava um vestido vermelho intenso que realçava a figura com uns óculos escuros na cabeça. Nas mãos, levava várias sacolas de compras com nomes de marcas famosas. — Oi, tia Conceição. — Oi, Tiago, cumprimentou Larissa com a voz mais melosa e alta possível. Tiago, que tinha estado ocupado cumprimentando os tios, correu rapidinho para receber a Larissa. O rosto dele se iluminou, em contraste com a cara que tinha feito ao ver Marta pela manhã. — Oi, Larissa. Nossa, que linda você está hoje. Tiago pegou a mão da Larissa sem reparos e conduziu ela para o interior da casa, na frente de todo mundo, inclusive da esposa legal dele.
A família do Tiago se amontoou imediatamente em volta da Larissa. Se apressaram em apertar a mão dela como se fosse uma deusa salvadora caída do céu. Nossa, parece que essa é a nova namorada do Tiago, linda, elegante e cheira maravilhosamente bem. Não como a do canto, disse a tia com ironia, olhando de canto de olho para Marta. Larissa fingiu timidez e sorriu falsamente. Ah, tia, por favor, só sou uma boa amiga. Ah, aliás, trouxe uns presentinhos para os tios e tias. Tem tecido de seda para ternos e também relógios. Num instante, a sala explodiu em vivas. Estavam ocupados abrindo os presentes da Larissa e elogiando a simpatia dela até o céu. Enquanto isso, Felipe se aproximou da Marta com um copo de suco de laranja vazio na mão. Ei, Marta, o que você está fazendo aí parada que nem estátua? Vai, enche meu copo e leva alguma coisa fresca para mana Larissa também. Rápido, não enrola, ordenou Felipe bruscamente, empurrando o copo sujo contra o peito da Marta. Marta pegou o copo, caminhou lentamente até a mesa do buffet, serviu o suco e levou para Larissa, que estava sentada como uma rainha entre Tiago e Dona Conceição. Aqui está sua bebida, senhorita Larissa, disse Marta secamente, deixando o copo em cima da mesa. Larissa olhou para Marta com uma expressão de compaixão muito desprezível. Ah, obrigada, Marta. Desculpa incomodar. Você podia ter ficado sentada. Que se você estivesse grávida, ia se cansar. Ah, é verdade que você nem ficou grávida. Será que você é estéril? Ou é pelo estresse das dívidas do seu pai? Uma gargalhada estourou na sala. Dona Conceição foi quem mais riu, dando um tapa na coxa da Larissa. Ha, ha, ha! Você é demais, Larissa. Mas você tem razão. Ainda bem que o Tiago não teve filhos com ela, senão, nem quero imaginar meu neto levando o sangue de um golpista. Tiago também riu. Houve um leve desconforto no rosto dele ao ver Marta ser humilhada daquele jeito, mas a tentação da aparência e da riqueza da Larissa superou a consciência. Já chega, Marta vai para trás. Não estraga a paisagem. Marta assentiu. Não se defendeu. Se virou e se retirou para o canto perto da porta da cozinha. De lá observou das sombras os rostos gananciosos que celebravam uma festa sobre o sofrimento dela. Procurou no bolso do vestido. O celular vibrou uma vez. Tinha chegado uma mensagem do Sr. Augusto. Todas as equipes estão em posição, aguardando sua ordem para entrar, senhora Marta. Marta não respondeu. Só olhou para o relógio de parede. Faltava pouco. Que rissem 5 minutos mais, que se sentissem vitoriosos. Quanto mais alto voassem na arrogância, mais em pedacinhos ficariam os ossos deles ao cair. Dona Conceição se levantou e bateu num copo com uma colher para chamar atenção. O clima silenciou na hora. Senhoras e senhores e queridos familiares, exclamou Dona Conceição em voz alta com o rosto radiante. Obrigada por virem. Hoje é um dia especial para nossa família. Meu filho orgulhoso Tiago vai fazer um anúncio importante, um anúncio que vai afastar o azar desta casa e abrir um novo capítulo mais brilhante. Todos os olhares se dirigiram agora para o Tiago, que se levantava devagar, arrumava o terno e punha cara séria. Olhou de canto de olho para Larissa, que enviava um sinal de incentivo, e depois olhou com frieza para Marta, que estava num canto da sala. Marta respirou fundo. Era hora do palco dessa humilhação chegar ao clímax. Tiago pigarreou, tentando clarear a garganta de repente seca. Olhou em volta, observando os rostos curiosos dos parentes que esperavam saber o que ia sair da boca dele. Do lado, a mãe olhava com olhos brilhantes de esperança, enquanto Larissa dedicava um sorriso de incentivo, arrumando o cabelo de vez em quando para parecer elegante. Bom dia a todos, começou o discurso Tiago com um tom rígido e formal. Quero agradecer meus tios-tias e todos os familiares por estarem presentes hoje. Como disse minha mãe, hoje é um dia muito importante para o meu futuro e o desta família. Tiago respirou fundo e depois olhou para Marta, que estava sozinha no canto perto da porta da cozinha. No olhar do Tiago já não havia amor nem afeto, só cansaço e o desejo de se livrar de um peso rapidinho. Durante os últimos anos fui casado. Trabalhei duro pela felicidade do nosso lar. Mas Tiago fez uma pausa dramática.
O ser humano tem um limite de paciência. Não aguento mais carregar esse peso sozinho. Especialmente não aguento a vergonha e as dívidas que não são minhas. Os sussurros na sala voltaram a soar. Dessa vez, num tom de concordância, Tiago sentiu que tinha apoio e isso inflou a confiança dele. Deu 2 passos para o centro da sala, como se fosse o centro do universo da verdade. Marta, chamou Tiago em voz alta. Pode parecer cruel para você, mas eu tenho que ser realista. Minha carreira está em ascensão e preciso de uma companheira que me apoie, não alguém que me arraste para o lodo da falência. Sua família está destruída e não quero que meu futuro afunde com você. Marta levantou a cabeça. Olhou para o marido diretamente nos olhos. Não havia lágrimas, o coração batia com força, mas a fortaleza dela enfureceu ainda mais o Tiago. Era como se Marta não percebesse o quão miserável era a situação dela naquele momento. Então, na frente da minha mãe, na frente de todos os meus tios e tias e com a Larissa como testemunha, Tiago apontou para Larissa que sorria vitoriosa. Quero esclarecer nosso relacionamento. A sala ficou num silêncio sepulcral. Até o som do ar-condicionado se ouvia com clareza. O coração da Marta batia com força, mas ela estava preparada. Sabia que esse momento ia chegar. Marta, ressoou a voz do Tiago. Neste exato momento declaro nosso divórcio. A partir de hoje você e eu somos estranhos. A partir desta noite te proíbo de viver sob o teto desta casa. Faz as malas e volta para os seus pais arruinados. Essas palavras ressoaram com força, rompendo o vínculo sagrado que uma vez tinham selado com uma promessa eterna. Era o veredicto final. Tiago suspirou aliviado, como se acabasse de se livrar de um lixo podre que carregava há muito tempo. Um momento de silêncio envolveu a sala, que finalmente se rompeu com uma gargalhada estridente. Ha ha ha, finalmente! Exclamou Dona Conceição, rompendo o silêncio e batendo palmas ruidosamente. O rosto enrubesceu de alegria. Se levantou e abraçou com força o Tiago e depois a Larissa. Uma decisão muito acertada. Tiago, muito bem feito, exclamou Dona Conceição deliberadamente em voz alta para Marta ouvir bem. De qualquer jeito, aquela família está arruinada. Não estão mais no nosso nível. Como ia ter meu filho inteligente um sogro mendigo? Eca, que nojo só de pensar. Isso mesmo, tia, se juntou Felipe comendo um pedaço de bolo avidamente. Agora essa casa está limpa de parasitas. A partir de amanhã, a gente pode respirar tranquilo, sem se preocupar com os cobradores de dívida do pai da Marta. A família presente também riu e bateu palmas. Parecia que não estavam presenciando a ruptura de um casamento, e sim a vitória do time de futebol favorito. A tia até gritou, viva Tiago, viva Larissa. Isso sim, é um casal à altura. Larissa se aproximou da Marta, com passo arrogante, parou bem na frente dela, cruzou os braços e olhou com uma expressão zombeteira. Você ouviu, Marta? O Tiago declarou o divórcio, então, por favor, se situa e não chora, nem se arrasta implorando que ele volte. O Tiago merece uma mulher melhor do mesmo nível dele, e essa claramente não é você, disse Larissa com um sorriso sarcástico. Marta olhou para Larissa e depois para o Tiago e para Dona Conceição, que continuavam rindo no centro da sala. Estranhamente, Marta não se sentiu triste. A dor que tinha sentido durante a última semana desapareceu de repente, substituída por uma calma fria e calculista. A declaração de divórcio não era o fim para ela, e sim a chave que libertava ela das correntes que a amarravam a essa família parasita. Obrigada, Tiago, disse Marta em voz baixa, mas com uma clareza que se ouviu por cima das risadas que começavam a se apagar. Todos se viraram estranhando a reação da Marta, que não era histérica. Obrigada por me liberar, continuou Marta com um sorriso misterioso e leve. Com essa declaração de divórcio, nem religiosa, nem legalmente, tenho mais nenhuma obrigação com você, nem com sua família. Estou livre. Fico feliz que você entrou na razão. Pega seus trapos e cai fora logo, dispensou Dona Conceição, agitando a mão como se espantasse uma mosca. Marta olhou de canto de olho para o relógio de parede. 2 da tarde, a hora que o senhor Augusto tinha prometido.
Justo quando Dona Conceição ia abrir a boca para lançar outro insulto, de repente soou um dingue no bolso da calça do Tiago. Era a notificação de um e-mail de alta prioridade do escritório. No instante seguinte, o mesmo som se ouviu no celular do Felipe e no do primo do Tiago, que trabalhava na mesma empresa do grupo. Até o celular da Larissa vibrou. As notificações soavam em resposta como uma orquestra de terror. Tiago franziu a testa, enfiou a mão no bolso com ar despreocupado. Um momento. Por que me chega um e-mail da empresa num domingo? Será o anúncio de uma bonificação por projeto? Com um sorriso ainda nos lábios, Tiago desbloqueou o celular. Abriu o e-mail marcado em vermelho com o assunto anúncio urgente, aquisição corporativa e reestruturação do conselho de administração. Os olhos do Tiago percorreram cada linha do e-mail. O sorriso desapareceu lentamente do rosto. Na testa se formou um sulco profundo. O rosto, antes corado pela risada, ficou branco que nem papel. As mãos começaram a tremer. Isso é impossível, murmurou Tiago em voz baixa, os olhos arregalados, fixos na tela do celular, como se tivesse visto um fantasma. O que foi, mano? É muito grande a bonificação? Perguntou Felipe com curiosidade, se aproximando do celular do irmão. Mas assim que leu o que estava escrito, os olhos dele também saltaram das órbitas. O quê? Adquirida por quem? Marta, que continuava no lugar, procurou no bolsillo do vestido. Tirou um cartão de acesso preto e dourado. Um cartão de acesso VIP, que só podiam ter os proprietários de mais alto nível da empresa, avançou lentamente. Os passos dela agora soavam ameaçadores na sala, que de repente tinha ficado em silêncio pela confusão. Tiago. Por que você não diz nada, Tiago? Perguntou Marta com uma voz imponente e completamente diferente da esposa submissa que Tiago tinha conhecido até agora. É que o e-mail não está claro? Ou você quer que eu leia eu mesma? Tiago levantou a cabeça e olhou para Marta com uma expressão vazia e confusa. Marta, o que você tem a ver com isso? Marta sorriu. Dessa vez não era um sorriso leve, e sim o sorriso vitorioso de uma rainha. Leu o nome na última linha. Querido, o nome da nova proprietária da empresa onde você trabalha. O nome da nova CEO que assinou essa decisão há 10 minutos. Tiago voltou a olhar para a tela do celular. Os olhos cravaram na assinatura digital no final do e-mail oficial. Ali, claramente escrito, estava um nome que conhecia muito bem, mas com um cargo que deixou ele como se tivesse caído um raio em pleno dia. Proprietária única e CEO das Soluções Empresariais, S.A. Marta. O celular caro caiu das mãos do Tiago batendo no chão com um barulho surdo e rachando na hora. Mas essa rachadura não era nada comparada com a que acabava de se abrir no coração dele. A risada da Dona Conceição tinha parado completamente substituída por uma expressão de horror indescritível. A festa acabava de se transformar num tribunal. O silêncio na sala era asfixiante. Era como se todo o oxigênio da sala tivesse sido sugado. Todos os olhos que momentos antes olhavam para Marta com desprezo, agora estavam fixos nela com incredulidade. Tiago continuava paralisado com a boca ligeiramente aberta, o celular quebrado dele, deitado em silêncio no chão. Marta avançou-se abrindo caminho entre a multidão de parentes do Tiago, como se fosse Moisés separando as águas do Mar Vermelho. Os passos eram tranquilos, mas autoritários. Parou bem na frente do Tiago, que continuava em estado de choque. O que foi, querido? Você se surpreende de ver o nome da sua mulher aí? Ah, desculpa, ex-mulher. Perguntou Marta com um tom leve, mas cortante. Isso é mentira, né? É uma brincadeira. Você hackeou o sistema da empresa, não foi? Gritou Tiago histericamente, negando a realidade que tinha na frente dos olhos. O suor frio começou a brotar das têmporas. Dona Conceição, recém-saída do estupor, interveio para defender o filho. Ei, acorda, Marta. Uma pé rapada como você não pode comprar a empresa onde o Tiago trabalha. Essa empresa vale bilhões. Seu pai está na miséria. Para de fantasiar. Marta riu entre dentes, uma risada fresca mas gelada. Tirou o próprio celular e apertou um botão. No instante seguinte, a porta principal se abriu escancarada. O senhor Augusto entrou flanqueado por 4 seguranças corpulentos e 2 agentes de polícia.
Bom dia, presidenta, cumprimentou o senhor Augusto em voz alta, se curvando respeitosamente diante da Marta. A voz ressoou em toda a sala, deixando claro quem tinha o verdadeiro poder ali. O senhor Augusto entregou para Marta uma pasta grossa. Marta abriu e mostrou o conteúdo para o Tiago e para Dona Conceição. Era uma ata notarial oficial com selos e assinaturas ministeriais que estipulava que o Grupo Atlântico tinha adquirido 100% das ações das Soluções Empresariais S.A. e que Marta tinha sido nomeada máxima autoridade. Aquela notícia da falência, Marta sorriu de lado. Foi só uma isca para ver quem era amigo, quem era inimigo e quem era traidor. Meu pai espalhou esse boato de propósito para atrair os inimigos comerciais dele. Mas acontece que não pescamos só os inimigos comerciais, pescamos também os inimigos escondidos dentro da minha própria casa. As pernas do Tiago fraquejaram. Se deixou cair no sofá olhando para Marta com uma expressão ausente. Então esse tempo todo você estava mentindo, fingindo ser pobre? Não estava fingindo, querido, só estava aguentando. Queria ver quão sincero era seu amor quando eu não tinha nada. E o resultado, Marta olhou em volta para os restos da festa e para os rostos aterrorizados dos parentes. Foi um 0 absoluto. Todos me trataram como lixo, assim que pensaram que eu estava acabada. Larissa, que tinha ficado pálida, tentou se esgueirar para a porta dos fundos, mas 2 seguranças bloquearam ela na hora. "Para onde vai, senhorita Larissa?" perguntou Marta, sem se virar. "A festa ainda não terminou, falta mais um anúncio." Marta olhou para o senhor Augusto. "Senhor Augusto, por favor, anuncie os resultados da auditoria do departamento de marketing." O senhor Augusto abriu o tablet e leu os dados com voz firme. Segundo os resultados da auditoria forense digital realizada pela nossa equipe, foi descoberto um desvio de R$500 mil em fundos de promoção pelo Sr. Tiago durante os últimos 6 meses. Esses fundos foram desviados para uma conta pessoal em nome da senhorita Larissa, mediante o uso de fornecedores falsos. "O quê?" gritou Dona Conceição. Os olhos saltaram das órbitas olhando para Larissa. "Larissa, esse dinheiro, o que você usou para me agasalhar? Você dizia que era do seu negócio." Larissa tremia violentamente. O rosto bonito agora estava pálido, que nem o de um cadáver. "Tia Conceição, posso explicar. Era só um empréstimo." "Um empréstimo", exclamou o senhor Augusto. "Isso é lavagem de dinheiro. O senhor Tiago desviou dinheiro da empresa para financiar o estilo de vida luxuoso da senhorita Larissa." Tiago cobriu o rosto com as 2 mãos, inclinando a cabeça profundamente. Não se atrevia a olhar nem para a mãe, nem para Marta. O segredo dele tinha sido revelado no pior momento possível. Marta se aproximou da Larissa. Olhou para o relógio que a mulher usava e para a bolsa de luxo que segurava. "Esse relógio, essa bolsa, tudo comprado com o dinheiro da minha empresa, dinheiro que deveria ter sido o direito de outros funcionários que meu marido roubou para você." "Marta, por favor, Marta." Tiago finalmente falou, se arrastando para os pés da Marta. A voz arrogante tinha desaparecido, substituída por um choro lastimável. "Eu errei. Por favor, não chama a polícia. Minha carreira, meu futuro. Futuro." Marta afastou a mão do Tiago, que tentava tocar o pé dela. Recuou um passo como se Tiago fosse uma praga. "Você se divorciou do seu futuro há 10 minutos, querido. Lembra? Te proíbo de me tocar de novo. Você mesmo disse. Retiro o que disse. Estava sendo emocional." "Ainda te amo, Marta, de verdade", suplicou Tiago. As lágrimas começaram a brotar dos olhos dele. "Amor." Marta riu amargamente. O amor com uma etiqueta de preço. "Não sinto muito, querido. Aquela declaração de divórcio é sagrada. Não é algo que pode ser cancelado tão facilmente como engolir a saliva que você cuspiu." Marta se virou para Dona Conceição, que agora estava sentada sem forças no sofá. O rosto estava tão pálido quanto o de alguém que sofreu um AVC leve. "E a senhora sogra?" disse Marta com uma voz suave, mas mortal. "Lembra o que disse antes, não estão mais no nosso nível? A senhora tinha razão. Meu nível agora é o de proprietária de uma empresa, e seu nível é Marta." Fez um sinal para o senhor Augusto.
O homem tirou outro documento vermelho. Um aviso de execução hipotecária do banco. Dona Conceição, disse o senhor Augusto. A escritura desta casa foi hipotecada há 1 ano pelo senhor Tiago para pagar as dívidas de jogo online do irmão Felipe. E como as parcelas estão há 6 meses sem serem pagas, o banco, que casualmente também é uma filial do Grupo Atlântico, procede à execução oficial hoje mesmo. Felipe! Gritou Dona Conceição, olhando para o filho menor com olhos aterrorizados. Felipe, que antes exigia suco com arrogância, agora estava encolhido de medo num canto da sala, tentando se esconder atrás de uma cortina. Desculpa, mãe, só pedi emprestado por um momento, murmurou Felipe tremendo. O mundo da Dona Conceição desabou num instante. O filho predileto era um desviador, o filho menor, um jogador. A casa estava penhorada e a nora que tinha humilhado era a pessoa que segurava nas mãos o destino dela. Sentiu uma opressão no peito e faltou ar. Então essa casa já não é mais nossa? Perguntou gaguejando Dona Conceição. Não, respondeu Marta com firmeza. E segundo as normas da empresa, como despediu Tiago com desonra, hoje mesmo vocês não têm mais direito de permanecer nesta mansão da empresa, nem na casa pessoal de vocês que já está penhorada. Tem que ir embora agora mesmo. Marta, como você pode fazer isso com sua sogra? Gritou Dona Conceição histericamente. Sou uma idosa. Onde vou morar? Você é cruel demais. Marta olhou para a sogra com dureza. Onde estava sua consciência quando me fez dormir no quarto de hóspedes? Insultou meus pais, me tratou como empregada no almoço dela e riu ao me ver ser divorciada. Colhe o que planta. Marta se virou, não querendo ver mais aqueles rostos hipócritas. Agentes, por favor, prendam o senhor Tiago e a senhorita Larissa por desvio e lavagem de dinheiro. E vocês, seguranças, ajudem Dona Conceição e o senhor Felipe a fazer as malas. Garanta que estejam fora da porta em 1 hora. Não podem levar nenhum único bem da empresa. Marta, espera, Marta, ressoou o grito do Tiago, enquanto a polícia começava a colocar as algemas nele. Larissa chorava histericamente enquanto levavam ela. Dona Conceição desmaiou no sofá e Felipe foi arrastado à força pelos seguranças, enquanto tentava fugir com um vaso caro o resto da família. Engoliu as palavras. Baixou a cabeça aterrorizado, esperando que Marta não lembrasse dos rostos que tinham insultado ela antes. Mas Marta lembrava de tudo. Porém, para Marta eram formigas tão pequenas que nem valia a pena pisar nelas. O maior castigo deles seria ver o sucesso da Marta, ao qual nunca poderiam aspirar. Marta saiu em direção ao carro que esperava ela. O sol da tarde iluminava brilhantemente os passos dela. A carga pesada que tinha oprimido os ombros tinha desaparecido. Não era mais uma esposa maltratada, era a rainha que tinha voltado para o trono. Passou 1 mês desde que uma grande tempestade arrasou aquela mansão agora vazia. Nessa manhã, o sol brilhava intensamente através das paredes de vidro do andar 45 do prédio das Soluções Empresariais S.A. No escritório espaçoso e elegante da CEO Marta, estava sentada no posto. Não vestia mais roupa de casa desgastada nem vestidos velhos. O corpo agora estava envolvido num blazer cinza chumbo feito sob medida que irradiava autoridade. O senhor Augusto bateu na porta e entrou com um tablet. Bom dia, presidenta. A reunião com os investidores japoneses está pronta para as 10, mas antes tenho uma atualização sobre o veredicto do tribunal desta manhã. Marta largou a caneta e olhou com calma para o assistente leal. Qual é o resultado? O tribunal condenou o senhor Tiago a 5 anos de prisão por desvio de fundos e fraude corporativa. Enquanto isso, a senhorita Larissa foi condenada a 3 anos de prisão pela participação no recebimento de fundos e lavagem de dinheiro, informou o senhor Augusto. Marta assentiu lentamente. Não havia uma alegria desbordante, só o alívio de que tinha sido feita justiça. Qual foi a reação deles? Um desastre, presidenta. No julgamento, Larissa e Tiago se atacaram mutuamente.
Larissa afirmou ser uma vítima seduzida pelo Tiago, enquanto Tiago gritava que Larissa tinha obrigado ele a desviar fundos para o estilo de vida luxuoso dela. Parece que o amor deles não era tão forte quanto o dinheiro que roubaram. Marta sorriu levemente. O amor que cresce pela riqueza morre quando essa riqueza desaparece. Que reflitam sobre o destino deles atrás das grades. E quanto à minha ex-sogra e meu ex-cunhado? O Sr. Augusto passou a tela do tablet mostrando uma foto que a equipe de campo tinha tirado em segredo. A foto mostrava um quartinho de aluguel destartalado nos arredores da cidade abarrotado e sujo. Na frente, uma idosa com roupa de casa gasta preparava churros numa frigideira grande e preta. Dona Conceição agora vende churros na rua para sobreviver. O Sr. Felipe foi espancado por uns agiotas semana passada por não pagar. Agora trabalha como manobrista ilegal num mercadinho, manca de uma perna por causa do incidente. Marta olhou a foto durante muito tempo. A mulher da foto parecia muito mais velha do que era. O rosto, que antes era arrogante e cheio de maquiagem pesada, agora estava enrugado e engordurado pela fumaça da cozinha. Enquanto isso, no quartinho de aluguel estreito de 34 metros quadrados, o ar se sentia opressivo. Dona Conceição se abanava o rosto suado. A fumaça do óleo picava nos olhos tão amarga quanto a dor do coração. Mãe, me dá dinheiro pro cigarro. Minha cabeça dói, entrou Felipe mancando. O rosto estava roxo. Dinheiro, dinheiro. Você acha que eu sou um banco? Gritou Dona Conceição, jogando a colher no chão. Olha minhas mãos cheias de bolhas pelo óleo quente. O dinheiro que ganhei hoje mal dá para comprar uns quilos de arroz. E você, em vez de ajudar, só pede pro cigarro. Também é culpa sua mãe, replicou Felipe sem ficar para trás. Se a senhora não tivesse pressionado meu irmão para se divorciar da Marta, se não tivesse ficado louca por aquela golpista da Larissa, agora a gente estaria dormindo em camas confortáveis, comendo a comida deliciosa que a Marta preparava, e eu teria meu capital pro negócio. Cala a boca! Gritou Dona Conceição histericamente. Mas no instante, o corpo desabou sobre o chão frio de terra. Chorou desconsoladamente. O arrependimento bateu nela como uma onda gigante contra as rochas, mas já era tarde demais. O rosto da Marta, que uma vez tinha servido ela com sinceridade, que massageava as pernas quando doíam, que cozinhava a comida favorita dela, agora atormentava ela toda a noite. Tinha trocado um diamante por uma pedra, tinha descartado uma nora sincera por uma mulher que só queria o dinheiro do filho. Marta, me perdoa, filha, me arrependo, soluçou Dona Conceição, no silêncio do quartinho de aluguel úmido, mas pro choro dela só respondia o som dos ratos correndo pelo teto. De volta no arranha-céu, Marta estava em pé, contemplando a paisagem urbana movimentada de São Paulo das alturas. O celular tocou. Na tela apareceu um número desconhecido. Marta soube que era o número de um telefone público da prisão. Era Tiago tentando contatar ela de novo, provavelmente para suplicar uma visita ou para pedir dinheiro para o cigarro. Sem hesitar, Marta apertou o botão de bloquear. Senhor Augusto, chamou Marta. Sim, presidenta. Prepare o carro. Quero almoçar com meus pais em casa. Sinto falta da verdadeira comida caseira. Entendido, presidenta. Se formos pelo caminho do mercadinho, chegamos antes na casa dos seus pais. Marta pensou por um momento. Sabia que Felipe e Dona Conceição estavam lá. Queria ver o sofrimento deles pessoalmente para uma última satisfação. Marta negou com a cabeça com firmeza. Não, não é necessário. Não vamos por esse caminho. Não quero olhar mais para trás. O caminho pela frente é muito mais bonito. Vamos pela rodovia. Marta saiu do escritório com a cabeça bem erguida. Não era mais uma mulher que podia ser pisoteada. Não era mais uma vítima. Era a capitã da própria vida. A vingança tinha se consumado por completo, não com sangue, mas com um sucesso deslumbrante. O passado com Tiago e a família dele era agora só um pontinho de poeira no retrovisor do carro de luxo que acelerava, deixando para trás aqueles que escolheram parar e apodrecer na própria ganância. Um céu limpo envolvia os passos da Marta. No final do caminho, esperava a verdadeira felicidade junto à verdadeira família. E aí, pessoal,
O que acharam dessa história incrível de reviravolta e justiça? A Marta nos ensinou que dignidade e respeito não têm preço e que quem planta humilhação colhe solidão. Se você gostou dessa história, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Conta aqui nos comentários o que você teria feito no lugar da Marta. Será que você teria a paciência dela ou teria reagido antes? A gente adora ler a opinião de vocês. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem de que ninguém merece ser pisoteado e que a verdade sempre vem à tona. Até a próxima história, e lembra, a riqueza e o status são passageiros, mas o caráter é eterno. Um beijo no coração de cada um e até logo.